poder da palavra, o poder que está sobre a tua vida, você tem que usar apenas para mudar a vida das pessoas. Porque o verdadeiro líder, ele está preocupado em mudar a vida das pessoas. Olá, estamos começando hoje a nossa série Vida Plena. Vamos falar hoje sobre o poder da palavra. Precisamos entender um pouco da necessidade, do porquê que nós precisamos ter o poder da palavra para poder falar com os nossos colaboradores, para poder falar com os nossos líderes também, porque o empreendedor, ele tem líder também, ele tem diretor, ele tem supervisores, pastores, né? Tem outros pastores que estão debaixo da sua congregação, Então, todo esse entendimento, nós precisamos entender o porquê que nós necessitamos do poder da palavra. A palavra é a única coisa que tem a capacidade de mudar as coisas naturais em coisas extraordinárias, em coisas maravilhosas. É a palavra. Precisamos muito da palavra. Precisamos da palavra porque com ela nós vamos captar pessoas vão se aproximar de nós. As pessoas se aproximavam de Jesus por conta do poder da palavra que ele tinha. Ele trazia novidade com as palavras, ele trazia vida com as palavras, e isso fazia com que as pessoas pudessem seguir ele, com que as pessoas pudessem andar com ele. Para que vocês possam observar e ter o entendimento, no livro de João, no capítulo 2, é a transformação da água em vinho, o primeiro milagre de Jesus. E o texto diz que Jesus foi convidado para essa festa. E quando Jesus chegou nessa festa, ele já chegou com a equipe dele toda formada. Preste atenção, ele já estava com todos os discípulos e não tinha feito nenhum milagre. Tamanho poder da palavra de Jesus. Jesus vinha passando pela beira do mar e vinha só convidando: jogue as redes que eu transformarei vocês em pescadores de homens. Jesus, com o poder da palavra, conseguiu formar uma equipe. Quando ele chega no livro de João capítulo 2, na transformação da água em vinho, ele já está com toda a equipe formada e não tinha feito nenhum milagre. Às vezes nós imaginamos que nós precisamos ter dinheiro, pagar bem, que nós precisamos enfeitar para que as pessoas possam estar conosco. Não, você só precisa ter o poder da palavra, trazer um propósito de vida para essas pessoas, trazer uma direção na vida delas, porque muitas vezes elas não têm direção, elas estão trabalhando contigo e elas precisam de coisas novas. Se você não trouxer coisas novas, não vai conseguir. Há uma grande necessidade de você dar uma direção para elas. O verdadeiro líder é aquele que direciona a vida das pessoas. É aquele que faz as pessoas enxergarem o futuro. Jesus, antes do primeiro milagre, já tinha toda a equipe dele formada, já estava com todos preparados ali, através só do poder da palavra. Você precisa ir atrás de conhecer mais sobre isso, de ter mais entendimento do porquê que eu preciso do poder da palavra, do porquê que eu preciso estar proferindo palavras e a sua voz. Imagina uma coisa: a palavra é de Deus, a voz é sua. Se unir as duas coisas, vocês irão conquistar muitas coisas. Às vezes a nossa vida, ela não dá um direcionamento, ela não dá um destaque, ela não deslancha, porque nós não sabemos colocar as palavras certas, nós não sabemos conversar direito, colocamos as palavras erradas em momento errado, colocamos a palavra errada na hora que não é para ser colocado, e isso causa um grande tumulto, isso causa um grande problema ministerialmente, profissionalmente, porque nós sempre achamos que estamos falando aquilo que tem que ser falado. E é a hora que você tem que se esvaziar. É a hora que você tem que buscar em Deus. É a hora que você tem que falar com o Senhor e falar: Senhor, que essas minhas palavras, quando elas chegarem, elas venham surtir efeito. Que essas palavras venham renovar a vida dessa pessoa. Que ela venha entender realmente o que eu estou falando. Para você ter isso sobre a tua vida, você não pode usar isso para enganar, você não pode usar isso para ludibriar, você não pode usar isso para tirar proveito, você não pode usar isso para poder levar vantagens. O poder da palavra, o poder que está sobre a tua vida, você tem que usar apenas para mudar a vida das pessoas. Porque o verdadeiro líder, ele está preocupado em mudar a vida das pessoas, dar uma direção para as pessoas. Então Deus vai te capacitar de um nível de poder sobre a tua voz, que as pessoas vão querer estar próximas, as pessoas vão querer te seguir, as pessoas vão querer estar com você. Pensa, no livro de Gênesis, no capítulo 1, o Senhor tem um plano. Ele tem um sonho, ele tem uma vontade, ele tem um desejo, que é construir o mundo. E como que Deus construiu esse mundo?
Ele desceu aqui com um carrinho de mão, uma colher de pedreiro e começou a construir? Não. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 1, que ele começou. Que haja luz, que haja o firmamento, façamos divisões, que haja o firmamento, que haja a porção seca, que é a terra. Façamos o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus. Que nas águas nasçam peixes, que sobre a terra nasçam sementes e dê fruto no tempo certo. Deus foi criando tudo com o poder da palavra. Ele foi direcionando as palavras diariamente. Todos os dias ele ia proferindo palavras boas. E lembra de uma coisa, Deus fez tudo novo todos os dias. Todos os dias Deus fez algo novo. No dia 1, ele fez algo novo. No dia 2, ele não copiou nada do dia 1. Ele fez algo novo de novo. No dia 3, ele fez algo de novo, sempre novo, para que ele mostre para você que todos os dias você possa ter algo novo na tua vida, através da palavra. Foi proferindo palavras. Agora, se você é a imagem e semelhança de Deus, se você é a imagem e semelhança de Deus, o que é a imagem? O que é a semelhança? Imagem é você ser parecido com Deus, é as pessoas te olharem e ver Deus. E semelhança é ter as mesmas atitudes de Deus, é ter as mesmas posições de Deus, é fazer as mesmas coisas e as mesmas maravilhas de Deus. Então, se você é a imagem e semelhança de Deus, como você acha que você vai construir teu mundo? Como você acha que você vai construir a tua empresa? Como você acha que você vai construir a tua casa, a tua família, o teu lar? Tudo com o poder da palavra. Se Deus construiu um mundo com o poder da palavra em 6 dias, imagina você, o que você pode construir? O que você pode conquistar com o poder da palavra, sendo você imagem e semelhança de Deus? Lembre-se, o poder ele está na língua. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz que o poder da vida e da morte está na língua. Nós bem aprendemos diante das Escrituras Sagradas que as pessoas passaram 40 anos no deserto porque murmuravam. Então, se atente com o nível de palavra que está tendo sobre a tua empresa, com o nível de palavras que está tendo na tua casa. Comece a observar qual é o diálogo da tua esposa, qual é o diálogo do teu marido, qual é o diálogo dos teus filhos e começa a podar, a cortar muitas coisas. Você sabia que tem pessoas que passam o dia inteiro chupando bala? O que é chupar bala? Chupar bala é aquela pessoa que está constantemente murmurando sem falar. Acontece um imprevisto, ela vai lá e faz assim. Meu Deus. Meu Deus. Oh, Jesus. Meu Deus. Esse nível de murmuração, ele vai tornando-se um vício na vida da pessoa. Nós criamos hábitos que nós temos que cortar. Hábito muitas vezes de falar mal de uma pessoa, hábito muitas vezes de falar mal. Se está chovendo, está falando mal. Se está fazendo sol, está falando mal. Se tem roupa, fala mal. Se não tem roupa, também fala mal. Se tem dinheiro, também é um problema. Se não tem dinheiro, é um problema. Se tem amizade, é um problema. Se não tem amizade, se torna um problema. Tudo, nós criamos o hábito de reclamar de tudo. E conforme você vai criando esse poder desta palavra em reclamar, você vai ficando no deserto. Você vai absorvendo uma bolha de problemas à sua volta que você não tem controle. Então começa a podar isso. Você está lá na tua empresa, no meu escritório. No meu primeiro escritório eu atendia muitos servidores, servidor público. Então o que acontecia? O cara trabalhava lá nessa escala dele, lá 12 por 36, 12 por 48. Aí ele não tinha nada para fazer, ele ia lá no escritório, achando também que eu não tinha nada para fazer. E mesmo que eu não tivesse cliente, eu podia estar orando, eu podia estar jejuando, eu podia estar dentro de propósito para ver Deus agir, esperando, me preparando para atender um cliente. Então esse cliente chegava lá, porque ele não tinha nada para fazer. E aí ele sentava lá, e aí ele começava a reclamar das coisas que estavam acontecendo, da falta de dinheiro, começava a reclamar das atitudes da mulher, começava a reclamar das atitudes dos amigos. E eu tinha que ir lá e podar e falar, amigão, eu tenho que trabalhar, deixa aí que eu tenho que trabalhar. Começa a observar as pessoas que estão à sua volta e começa a ver o que elas estão trazendo para você. Se elas virem trazendo só reclamações, só problema, começa a podar e falar, eu não tenho tempo para isso. Eu preciso de vida nova, eu preciso estar dentro de uma concepção, de uma condição única de vida.
Eu não posso ficar agregando esse nível de conversa que não vai me levar a lugar nenhum. Reclamar da vida não te leva a lugar nenhum. O que te leva a algum lugar é proferir palavras de bênção e saber o objetivo que você tem na sua vida. Porque cada dificuldade que você encontra é um obstáculo para você se tornar maior. Não é uma conspiração de que estão tentando te destruir, uma conspiração de que, meu Deus, o mundo está contra mim. Não existe isso. Existe situações que nós vamos tendo que subir os degraus, nós vamos tendo que nos adaptar a certas situações, a certas condições, para que nós venhamos nos tornar um grande líder. Porque você só vai se tornar um grande líder passando por dificuldades. Você não se torna um grande líder lendo um livro, você não se torna um grande líder passando por alguns níveis de treinamento, você se torna um grande líder passando na prova, passando na pele, sentindo. Você acaba tendo todo esse nicho de conhecimento para você lembrar e falar, olha, aquele dia aquele rapaz falou tal coisa, meu Deus, eu estou passando por isso, eu vou adotar a regra que ele falou que seria bom, que eu iria me dar uma direção. E aí você passa a ter esse conhecimento, começa a se preocupar muito quem são as pessoas que estão à sua volta. Dentro da minha empresa parece uma máxima, a pessoa ela não está tendo um resultado satisfatório, ela começa a procurar pessoas que estão abaixo dela, que estão em situações pior que ela, parece um imã, não vai levar ela a lugar nenhum. Olha para quem está acima, águia anda com águia. Se você pegar alguns animais e juntar com outra espécie, ela vai passar a basicamente viver aquilo. Se vocês lembrarem do filme Rei Leão, vocês vão lembrar disso. O leão passou a andar com certos tipos de animais que comia vegetais. E ele passou a comer vegetais, ele passou a comer planta, ele passou a comer minhocas, ele passou a comer os alimentos daqueles animais. E esqueceu que ele era um leão. Isso acontece com a gente o tempo todo. As pessoas passam a nos envolver e passam a estar à nossa volta e passam a começar a trazer uma carga de alimento que você passa a viver aquilo e achar que aquilo é a verdade. Começa a cortar. Começa a não ter tempo para isso. Começa a dizer, olha amigo, se você vier aqui, você tem que falar palavras que vai me botar para frente, que a gente vai seguir, que nós vamos vencer. Começa a se juntar com pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo que você. Na maioria das vezes o inimigo ele nos cerca dessas pessoas, ele está sempre nos cercando, ou na nossa casa, ou no nosso trabalho, de pessoas que estão sempre reclamando e murmurando. Não vai te levar a lugar nenhum. Esse nível de palavra vai te deixar no deserto, esse nível de palavra vai te atrofiar. No livro de Tiago, capítulo 3, diz que o menor órgão do corpo é a língua, porém é o mais nocivo, é o mais perigoso. Você já parou para imaginar isso? O menor órgão que você tem no corpo é a língua. E ele é o mais perigoso. Ele tem o poder de te dar vida e te dar morte. Ele tem o poder de matar o sonho de uma pessoa. Sabia que muitos líderes estão matando o sonho de colaboradores que trabalham com ele? Por quê? Porque o colaborador chega cheio de vontade, cheio de desejos para contar um sonho, em vez dele saber conversar e explicar que às vezes não é o momento agora, de que às vezes precisa de mais um tempo, de que precisa preparar mais, ter mais conhecimento para fazer aquilo, não, ele já mata o sonho, a pessoa sai de lá murcha. Liderar não é fácil. Para liderar a gente precisa ter conhecimento da palavra, porque ela vai colocar as palavras certas na hora certa e vai fazer tudo acontecer. Se você juntar a palavra de Deus com a tua voz, você vai se tornar uma grande potência. Qual que é a capacidade que a voz pode nos trazer? Aonde a voz pode nos levar? Lucas capítulo 4 diz que o Senhor ele chega na sinagoga e ele pega o rolo e ele começa a recitar o livro de Isaías. E ele diz assim, o Senhor me ungiu para pregar a palavra aos cativos, aos cegos, aos pobres, aos que não têm direção. Começa a observar nesses 3 tópicos. O Senhor diz que ele foi ungido para pregar a palavra aos pobres. Por quê? Porque a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela vai te dar direção para você se tornar uma pessoa rica. Rica em quê? Em dinheiro? Também, que a palavra está dizendo que ela vai te dar muita prosperidade. Mas não só isso, ela vai te trazer riqueza de sabedoria, riqueza de entendimento, riqueza de ações, como agir em cada situação. A palavra ali também está dizendo que o Senhor foi ungido também para livrar os cegos e os oprimidos. Quando você liga numa pessoa que é cega, o que você dá a ela? Uma direção na vida.
você faz ela enxergar o futuro. O líder precisa disso. O líder precisa pegar os seus colaboradores, as pessoas que ele lidera e dar uma direção na vida, trazer elas, sentarem elas e falar, olha, você precisa fazer um curso superior, você precisa fazer um inglês, você precisa chegar mais adiante, o seu futuro vai ser esse, você precisa começar a batalhar para o teu futuro, o que vai ser da tua família. O líder vai direcionando isso e aquelas pessoas não vão deixar você, elas não vão te largar porque você está trazendo vida para elas. Jesus diz, eu fui ungido para isso, eu fui ungido para pregar a palavra aos cegos, oprimidos, aos cativos. Cativos é o quê? É o que estão presos. Preso em quê? Preso nos costumes mundanos, preso nos costumes da vida. Então você precisa libertar essas pessoas desses costumes, porque esses costumes não vão levar a lugar nenhum. Procrastinação, pessoas que não têm resiliências, pessoas que estão abaixo da média. Você sabia que nós não fomos preparados para ter sucesso? Nós não fomos preparados para ter sucesso. Se você observar, a maioria das pessoas do nosso país, quando ela vai para a escola diz que a média lá é 6, 5,5. Tem alguns alunos ainda que vai para um colégio que a média é 7, 7,5. Os pais trocam, botam numa escola que a média é mais baixa. Chegaram até me falar recentemente agora que não se reprova mais, que é só estudar que passa. Só que quando você termina a tua escola, que você trabalhou a vida inteira atrás da média, que é 6, e você encontra o mercado de trabalho, você encontra o empreendedorismo, você encontra um ministério, você não vai vencer se você não for no mínimo 9. É 9 para 10 que você tem que ser. O nível de excelência tem que ser altíssimo. Mas você foi preparado a vida inteira para vencer a média. Você foi preparado a vida inteira para alcançar a média que é 6, 5,5 e está tudo certo. Você tem que ser preparado para o alto nível. Você tem que ser preparado para buscar aquilo que está acima da média. Porque senão você vai se frustrar. E você vai ser mais um que vai estar passando por psicólogos, porque você está com uma dependência na cabeça de que você não alcançou o sucesso e isso está fazendo com que você fique triste, com que você se chateie, não quer sair de casa, você entra num buraco. Então procure o poder da palavra, procure entender qual é a capacidade, do que a palavra vai te trazer de bom. As pessoas, elas estão atrás de pessoas que tenham conhecimento. Se você é um bom vendedor, se você tem a tua empresa e você quer vender, você precisa do poder da palavra. O poder da palavra se adquire com conhecimento. Você precisa conhecer o teu produto, você precisa conhecer o teu mercado, você precisa conhecer o que você está fazendo. As pessoas não se preparam para o que vão fazer e querem ter sucesso. Não vai chegar a lugar nenhum. Vai fazer as coisas medianas, vai fazer as coisas superficiais. E tudo aquilo que você faz superficial e que você não mergulha, você não tem sucesso. Então comece, olha, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ler a Bíblia, porque ele é o manual do ser humano. A Bíblia é o manual do ser humano, é o único que vai te dar direção do que você pode conquistar. Imagina uma coisa, você está dentro do teu carro e acende uma luzinha no painel. E aí quando acende a luzinha no painel, você não conhece aquela luzinha. Aí você abre o porta-luva, lá tem um livrinho, você pega o manual e você começa a ler o manual e lá você descobre o que é aquela luzinha. A Bíblia é o manual do ser humano. Se você não lê ele, você não sabe o que vai direcionar para você. Se você não lê ele, você não sabe certas luzinhas que estão acendendo na tua cabeça e você não sabe como consertar. Então é primordial que o ser humano leia o manual, a Bíblia, porque a Bíblia vai te dar a verdade e a verdade vai vir através da palavra e a palavra vai te dar um direcionamento das suas conquistas e do que você precisa passar. Eu estou passando uma luta, lá na Bíblia tem um segredo que vai te ajudar a lutar e vencer. Eu estou passando por dificuldades no meu relacionamento, lá na Bíblia tem um segredo que vai te ajudar a vencer. A minha empresa, ela está fadada, já quebrou, essa pandemia veio e me derrubou, lá na Bíblia vai ter um segredinho que vai te ajudar muito e vai te ajudar demais a vencer. Eu estou precisando ser próspero, lá na Bíblia tem um segredinho que te ensina o que é prosperidade. Você precisa conhecer as Escrituras. Ah, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, eu não tenho entendimento. É óbvio, a Bíblia é o único livro vivo. É o livro do entendimento do ser humano. É o livro que o próprio autor, o Espírito Santo, senta do teu lado e fica esperando você chamar ele para poder te explicar as Escrituras. Ele é o único livro que o autor senta ali e você tem que falar: Espírito Santo, me ensina o que o Senhor tem para mim. E conforme você vai lendo, ele vai te explicando. É óbvio que as primeiras vezes que você lê, você não vai entender, porque ele é um livro vivo. Mas a partir do momento que você começa a ter intimidade com o livro,
Ele passa a falar com você, Ele passa a te dar direções, Ele passa a te dar um norte sobre o teu negócio. Você imagina, como que eu posso cuidar de toda a minha empresa? Como que eu consegui ter vários diretores, pessoas de confiança, se não for o poder da palavra? Se não for o poder das escrituras, porque essas pessoas que estão comigo, porventura são muito melhores do que eu, porventura têm muito mais estudo do que eu, mas são pessoas que estão atrás de um nível de conhecimento que eu tenho para entregar para eles, que é um nível de conhecimento que o mundo lá fora não tem, que é uma palavra de vida, é trazer princípios e valores para dentro do teu negócio. Você precisa muito disso. Se você encontrar isso, você vai encontrar basicamente a primeira chave dessa série que eu estou falando para você da vida plena. A primeira chave que você está encontrando é essa, o poder da palavra. É primordial ter esse nível de conhecimento para que você siga para os próximos níveis. Você não consegue chegar nos próximos níveis porque você é dotado de uma capacidade que Deus te entregou, que não entregou para mais ninguém, que é a fala. A fala é o meio de comunicação. Deus entregou isso para nós, para que nós possamos criar o nosso mundo e nós possamos nos comunicar e dar direções às pessoas. Isso é primordial, você precisa começar a entender. No Sermão da Montanha, por exemplo, Jesus prega a noite inteira. E depois Pedro chega para Jesus e diz, sabe o quê? Mestre, para onde eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Presta atenção, o que prendeu Pedro a Jesus foi Jesus dizer, eu sou o único que eu tenho as palavras de vida eterna. Pedro reconheceu isso, ele esvaziou o copo e falou, eu preciso desse homem. O nível de palavras desse homem, provavelmente nesse momento agora, não vai me trazer dinheiro, não vai me trazer outra coisa, a não ser uma visão do futuro. Jesus, ele pregava uma palavra que dava direção para eles. E todos eles queriam seguir Jesus. Porque todos os dias tinha uma novidade através da palavra. Todos os dias Deus falava de uma forma diferente. Como você vê em Gênesis capítulo 1. Todos os dias Deus fez algo novo. Todos os dias Deus fez algo novo. Olha, eu quero deixar uma mensagem para vocês, para que vocês possam entender isso aí. E gravar o que eu estou dizendo. A palavra do Senhor diz sobre 2 níveis de pesca na Bíblia. A pesca milagrosa e a pesca maravilhosa. A pesca milagrosa e a pesca maravilhosa. Foram 2 níveis de pescas que houve na Bíblia. A primeira pesca, que é a pesca milagrosa, Jesus não está dentro do barco. A primeira pesca, Jesus não está dentro do barco. Para que você entenda que o milagre na tua vida, ele pode acontecer mesmo sem Jesus estar no teu barco. Você pode ter o milagre porque a fé, ela gera esse milagre. Mas o segundo nível, que é a pesca maravilhosa, Jesus estava dentro do barco. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, jogue a rede. E Pedro diz assim, mestre, passamos a noite inteira pescando e não pescamos nada. Mas segundo a tua palavra, eu vou jogar a rede. E Pedro joga a rede. E o nível de pesca de Pedro nessa segunda, que é a pesca maravilhosa, é um nível de pesca que ele não teve nem condição de guardar todos os peixes que ele pescou. Ele teve peixe para ele teve peixe para os outros pescadores, ele teve peixe para doar, ele teve peixe para chegar em todos os níveis, porque aconteceu uma maravilha sobre a vida dele. Se você quer que as coisas aconteçam na tua vida de forma maravilhosa, você tem que colocar Jesus dentro do teu barco e escutar a palavra. Escutar o poder da palavra. É só isso que vai conseguir te levar a mais além. É só isso que vai te colocar num nível muito mais elevado. É só isso que vai te colocar numa posição acima da média. Porque quando você olha, todos estão no mesmo nível. O que vai te levar e colocar você acima da média é quando você fala da palavra do Senhor. Porque o normal para você é o sobrenatural para as pessoas. Nesse momento, tem várias pessoas em vários lugares esperando escutar uma palavra de amor, esperando uma direção, esperando um nível de palavra que venha dar uma rota, um norte para a vida delas. E você tem isso. Essa palavra está dentro de você. É uma semente que Deus plantou lá atrás quando você nasceu, te dizendo que você é a imagem e semelhança dele. Você tem essa palavra. Você só precisa saber usar ela.
Você precisa ler a Bíblia, porque através da leitura da Bíblia você vai ter a linguagem de Deus. Você tendo a linguagem de Deus, você vai se enriquecer de um nível de palavra de vida. E você vai parar com o nível de palavras, porque nós somos formados por 5 pessoas, isso é o que dizem, 5 ou 7 pessoas que estão à nossa volta. Nós temos as mesmas ações, as mesmas atitudes. Certa feita, sentando num café, um amigo meu disse para mim assim: o que faz uma pessoa vencer? O que faz ela vencer? E eu disse: o meio que ela está inserido. O meio que ela está inserido. Porque o meio que ela está inserido faz ela ter certos tipos de conhecimento que faz ela ir além. Porque se ela tiver um certo tipo de conhecimento medíocre, um nível de palavra medíocre, mínima, pequena, ela vai ser aquilo. Raríssimas vezes ela vai estourar. Para ela estourar, ela vai ter que começar a assistir pessoas que estão muito além. Ela vai ter que ter uma força muito acima da média do ciclo de amizade que ela tem. Então, quando você está inserido no meio de pessoas que estão falando de sucesso, estão falando em como ter sucesso, em como liderar, mas não liderar no costume mundano, é liderar no costume cristão, é ser um líder cristão, é ter uma visão empreendedora cristã, é ter uma visão empreendedora acima da média, é aquilo que é diferente de tudo. Porque o líder, ele tem 2 funções. Veja que Satanás pega Jesus e leva no alto pináculo. E ele fala para Jesus: se você me adorar, eu te entrego todos esses reinos que estão sobre mim. E aí, numa hora, Satanás vira para Jesus e diz: sabe o quê? Transforma essas pedras em pães. Jesus, já no livro de Lucas, ele fala para os discípulos: porventura o meu pai poderia transformar essas pedras em filhos. São 2 níveis de liderança que foram falados pela palavra. Satanás, quando falou para Jesus, soltou a palavra e ele disse: transforma essas pedras em pães. Satanás estava preocupado só com o alimento, só com o que ia alimentar ele. Esse é um nível de liderança, é um nível de liderança que torna as pessoas que trabalham com eles escravo deles. Só me serve se está produzindo, só me serve se está rendendo, só me serve se está me trazendo alimento, só me serve se está me trazendo dinheiro. A partir do momento que não traz mais dinheiro, não me serve mais. Esse nível de pessoa é um nível de liderança que não é de Jesus. O nível de liderança de Jesus é quando ele olha e fala: essas pedras, que hoje são pedras, são sem futuro, não têm direção, elas podem se tornar filhos. E quando você torna pedra em filhos, você está tornando o quê? Você está tornando essas pedras em algo que você vai ter que cuidar. Porque filho, nós temos que cuidar, nós temos que dar direção, nós temos que alimentar, nós temos que pagar um preço por eles, nós temos que estar diante deles. Então são 2 níveis de liderança que eu digo para vocês, que vocês têm que tomar cuidado em como vocês estão liderando. Tudo vai vir com a palavra. Se você lançar uma proposta fazendo essa palavra em cima do dinheiro, você vai ter uma liderança que não é de Jesus. Porque Jesus, ele não tem proposta, ele tem propósito. Todas as vezes que você receber uma proposta, não é de Deus. Porque Jesus não tem proposta, ele tem propósito sobre a vida das pessoas. Fica a dica, vamos estudar o poder da palavra. Sigam lá o canal, continue seguindo. Apresente esse vídeo para várias pessoas, mande para outras pessoas, faça o evangelho circular, faça o evangelho correr, mandando esse vídeo para as pessoas. E que essas pessoas também possam acompanhar, porque nós estaremos dentro dessa série lançando 4 vídeos. Esse é o primeiro de 4, sobre vida plena. Nós estamos falando hoje exatamente sobre o poder da palavra. E o próximo vídeo que eu vou lançar vai ser sobre resiliência segundo a visão cristã. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.